Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Capítulo 5, terceira parte. Execução das vinganças divinas sobre Babilônia e as feras. As 7 taças da cólera de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 21. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue como o de um morto e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és o que eras o santo, que assim julgas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue a beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor, Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus que pode desencadear esses flagelos. E não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizavam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles os reuniram no lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar a beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível.
como aconteceu nos 7 selos, as 7 trombetas, e agora temos as 7 taças da cólera de Deus. Vejamos o que acontecerá e algumas delas onde acontecerá. Os 7 selos foram executados pelos anjos de Deus através da natureza. As 7 trombetas foram executadas pelos homens. Agora, as 7 taças serão novamente executadas pelos anjos de Deus. Como irá acontecer? Da mesma forma que houve os 7 selos, através da natureza. A seguir, vamos às narrativas e às explanações. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. A primeira taça causará aos homens uma úlcera atroz, quer dizer, um mal, um sofrimento muito grande. Algo maligno, mas não diz que morrerão. Na gripe espanhola, meningite, Covid-19 e outros, muitos sofreram, mas não morreram. Então, haverá sofrimento, mas não mortes coletivas de grandes proporções. Derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue como o de um morto e pereceu todo ser que estava no mar. A segunda taça será derramada no mar. Como poderá isso acontecer? Como aconteceu no Egito, quando Moisés feriu as águas e tornou-se como sangue. O mesmo acontecerá. Através de lavas de vulcões que eclodirão e mancharão as águas do mar e serão tão venenosas que até as criaturas do mar não resistirão. Derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: a terceira taça será uma sequência da segunda taça, onde as águas também serão atingidas por lavas vulcânicas e se tornarão insuportáveis, que não serão aptas para beber. Novamente, repetindo o mesmo no Egito, quando da libertação dos hebreus. Derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. A quarta taça será o aumento da temperatura do sol. Será um calor excessivo que os seres humanos não suportarão. Isso já está acontecendo nos dias de hoje. Derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas. A quinta taça será sobre o trono da fera. E já citamos quem é a fera. E qual das duas feras ainda mantém o trono, o rei? Seu reino se escureceu. Será um sofrimento tão grande que irão blasfemar novamente o nome de Deus, como aconteceu no passado. Derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. E vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. A sexta taça será como o próprio profeta narra.
será no Oriente, e conforme dissemos, Deus irá agir através da natureza e o rio Eufrates irá secar devido aos acontecimentos geológicos na Terra. E por que no Oriente? Será onde se reúnem os povos que sempre lutaram contra o povo de Deus, Israel, onde usam da religião para formarem exércitos, onde, desde a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, sempre lutaram para expulsá-los da terra que Deus havia prometido ao seu povo. E hoje lutam pela riqueza do petróleo que lá existe. Então, o grande dragão vermelho e as feras se combaterão contra Deus, o seu povo, usando daquele povo que são manipulados pela religião e pelos seus governantes. Derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar a beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. A 7ª taça será sobre a cidade das nações, a grande Babilônia. Que grande Babilônia é essa nos dias de hoje? Que cidade será? E o que aconteceu? Trovões e um grande terremoto que jamais houve sobre a terra. Todas as ilhas fugiram e montanha nenhuma foi encontrada. Isso quer dizer o quê? E grandes pedras de gelo caíram sobre os homens. O que isso significa? E a cidade foi dividida em 3 partes. Como será dividida a cidade? Antes de darmos continuidade nas explanações da 7ª taça da cólera de Deus, vamos lembrar que na história da Bíblia temos um fato interessante que ficou marcado na história da humanidade e é narrado por vários povos: o dilúvio. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Antes de darmos continuidade nas explanações da 7ª taça da cólera de Deus, vamos lembrar que na história da Bíblia temos um fato interessante que ficou marcado na história da humanidade e é narrado por vários povos: o dilúvio. Gênesis, capítulo 6, versículos 5, 11 a 13 e 17. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Por que houve o dilúvio?
o próprio Deus explica: devido à maldade, violência, corrupção e tudo o que havia de errado que os homens, os seres humanos, praticavam na época. E houve uma transformação na geografia da Terra. E por que a humanidade vai passar por esses sofrimentos e castigos? Devido aos homens estarem praticando os mesmos erros de outrora. E novamente a geografia da Terra será alterada. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por elas. Vejamos o que aconteceu. Gênesis, capítulo 18, versículos 23 e 24, 26, 28 a 33. A intercessão por Sodoma. Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Faloeis perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei toda a cidade em atenção a eles. Se porventura faltar 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: talvez só haja as 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: talvez só se encontre 30. Se encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: pode ser que só encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Se Abraão estivesse hoje na terra e fosse interceder pelos homens, quantos justos terá na humanidade para que Deus não a castigue? Deus fez perecer os homens devido à falta de conduta, de se corromperem e causar tanta maldade que não houve outra opção a não ser exterminá-los. Portanto, não será a primeira vez que o que está para acontecer seja improvável, duvidoso ou absurdo. Não. O homem, a humanidade, se fortaleceu com uma nova sociedade, criando novos sistemas de governos e de poder e novo sistema financeiro. Tudo para facilitar sua vida. Através do poder conquistado pelas riquezas, através da evolução pelo conhecimento e tecnologia, os homens criaram muitas armas de destruição e usam para dominar povos e nações, causando a morte de milhares de pessoas dentro e fora do seu país e nação. E pelos mesmos motivos, a humanidade será subjugada e transformada. Devido à corrupção, maldade, ganância e egoísmo, grande parte da humanidade será extinta. E não será por falta de aviso. Como mostramos nas narrativas anteriores, desde quando Jesus esteve na Terra,
já anunciava o que poderia acontecer caso os homens não seguissem o bom caminho. Portanto, estamos vivendo o Apocalipse. Haverá uma transformação na humanidade e na geografia da Terra. Assim como houve o dilúvio que eliminou grande parte da população daquela época e houve transformação na geografia da Terra, novamente Deus vai eliminar boa parte da população mundial e transformar novamente a geografia do nosso planeta. Mais uma vez, vamos lembrar que Jesus já havia anunciado tais acontecimentos. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, 32 e 33. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Os acontecimentos narrados na 7ª taça do Apocalipse e que interrompemos para narrar o dilúvio será explanado na próxima apresentação, no capítulo 5, 4ª parte. As revelações do futuro. Existe lógica na previsão do futuro? É possível conhecer os eventos antecipadamente? Porque o futuro precisa ser anunciado. Prepare-se para revelações surpreendentes sobre os mistérios do Apocalipse e os segredos por trás das profecias. Inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia. Ative o sininho e acompanhe esta jornada única para desvendar os enigmas do futuro.